Começando agora mais um Se Liga Estados Unidos, o seu resumo de notícias dos Estados Unidos para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025. No programa de hoje, olha, a gente vai passar pela escalada militar lá no Oriente Médio, sabe? Ação direta dos Estados Unidos contra o Irão. Tem também os últimos lances da economia americana, Reserva Federal. Isso, e a saúde pública, né? Sarampo voltando e uma polêmica danada com o comitê de vacinação. Exato. E não para por aí. Clima extremo, que não está dando trégua, destaques culturais como Juneteenth, decisões importantes sobre os direitos LGBTQ+, e, claro, Os esportes, sempre agitados. com certeza. Ok, vamos começar a desenrolar isso então. Primeiro, essa tensão geopolítica que, nossa, esquentou o fim de semana. Pois é, foi assim, bem na madrugada de sábado, dia 21, que rolou essa ação militar americana no Irã, deram o nome de Operação Martelo da Meia-Noite. Nome forte, hein? Bastante. E a operação foi complexa, viu? Envolveu bombardeiros B-2, aqueles mais furtivos, sabe? E também caças, submarinos. O alvo principal, instalações que os Estados Unidos dizem ser do programa nuclear iraniano, além de bases militares. Fordo, Natanz, Isfahan. O objetivo declarado foi bem direto: tentar neutralizar o programa nuclear deles. E logo depois o presidente Trump já veio a público, né? Confirmou tudo, falou em danos monumentais e mandou aquele recado tipo bem duro contra a retaliação. Uhum. E lá de Israel, o primeiro-ministro Netanyahu também se pronunciou, elogiando bastante a ação, chamou de ousada e necessária. E o Irã, como eles reagiram a isso tudo? Olha, o Irã tentou minimizar, sabe? Negou que os danos foram tão grandes assim. Mas, ao mesmo tempo, soltou ameaças de respostas lamentáveis. E para complicar, o parlamento iraniano deu um sinal verde condicional para fechar o Estreito de Hormuz. A gente sabe que por ali passa muito petróleo, né? Nossa, isso mexe com a economia global na hora. Exato. Os preços do petróleo já deram uma subida e a reação internacional foi bem dividida, como era de se esperar. O secretário-geral da ONU preocupado, Rússia e outros países da região condenando. E os aliados dos Estados Unidos? O Reino Unido pediu mais diálogo, a Austrália apoiou os americanos e até o Papa Francisco entrou na história, pedindo paz. Um cenário bem tenso mesmo. Com certeza. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de coisas que impactam o bolso, economia americana. Como ficou a decisão da Reserva Federal sobre os juros? Então, eles decidiram manter a taxa como estava, sabe? Naquela faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano. A justificativa foi, assim, precisar de mais tempo para ver o efeito das tarifas comerciais na economia. Faz sentido, é muita incerteza ainda, né? Muita. E as projeções deles ainda falam em talvez 2 cortes de juros até o fim do ano, só que ao mesmo tempo eles acham que a inflação vai subir para 3% agora em 2025. Peraí, então. Menos crescimento e mais inflação? O crescimento do produto interno bruto previsto caiu para 1,4%. É esse o cenário que eles estão desenhando. Um pouco preocupante, né? Sim, e o mercado de ações sentiu isso, imagino. Sentiu. A semana passada fechou bem volátil, o Dow Jones caiu 1,3%, o S&P 500 caiu um pouquinho, 0,2%, só o Nasdaq, com mais tecnologia, que subiu um tiquinho, 0,2%. As tarifas continuam sendo a grande preocupação para as empresas. Entendi. Agora, vamos para a saúde pública. Você mencionou sarampo? Isso, os casos continuam aumentando, já são 1.214 esse ano nos Estados Unidos, tivemos novos surtos em Iowa, na Geórgia, e muitos casos ligados a viagens internacionais ainda. Preocupante. E teve aquela polêmica com o comitê de vacinas, né? O que aconteceu exatamente? Pois é, o secretário de Saúde e Serviços Humanos simplesmente demitiu todo mundo do comitê consultivo que recomenda as vacinas, o ACIP, e nomeou gente nova. Mas qual o problema? O problema é que alguns desses novos membros têm um histórico de críticas a vacinas, sabe? E isso gerou um burburinho, uma preocupação na comunidade científica sobre a confiança nas futuras recomendações. É algo para ficar de olho. Nossa, delicado isso. E falando em saúde, teve também um alerta de surto de listéria. A bactéria foi achada numas refeições pré-embaladas de frango, fettuccine e alfredo. Já são 17 casos, 16 hospitalizações e, infelizmente, 3 mortes ligadas a isso. Caramba. Bom, e no lado mais cultural e social tivemos o Juneteenth, né?
um feriado importante. Sim, celebrando o fim da escravidão. E na justiça, decisões importantes também. A Suprema Corte manteve uma lei do Tennessee que proíbe cuidados de afirmação de gênero para menores. Mas, por outro lado, uma decisão federal deu um respiro temporário para pessoas trans e não binárias em relação a passaportes. São movimentos com sinais diferentes, né? Entendi. Pra gente ir fechando, vamos dar aquela passada rápida pelo clima e pelos esportes. Claro. O clima continua extremo, 45 incêndios florestais ativos ainda, a maioria no sudoeste. Uma onda de calor bem forte pegando o centro e o leste do país. E teve chuva forte também, né? Sim, inundações com vítimas no Texas e em West Virginia. E ainda teve o furacão Eric, que atingiu o México como categoria 1. Muita coisa mesmo. E nos esportes? Nos esportes, emoção pura. Final da NBA entre o Thunder e os Pacers. Vai pro jogo 7. Quem será que leva? Haja coração. No hóquei, o Florida Panthers conseguiu. Campeão da Stanley Cup pelo segundo ano seguido. LSU levou o título do beisebol universitário na College World Series. E no golfe, Keegan Bradley ganhou o Travelers Championship e a Minjee Lee foi campeã do Women's PGA Championship. Realmente muitos assuntos importantes agitando os Estados Unidos nessa segunda-feira. Foi bastante coisa para cobrir. Sem dúvida. São tempos, assim, muito dinâmicos, né? Ficar por dentro de como tudo isso se conecta é fundamental para entender o cenário geral. Exatamente. Olha, a gente agradece demais a companhia neste resumo. Continue com a gente no próximo programa para mais análises e as últimas informações direto dos Estados Unidos para a gente seguir tentando entender como esses eventos todos podem impactar o dia a dia. Até lá!